Olá, pessoal. Graça e paz a todos. Nesta oportunidade eu quero estar compartilhando uma curiosidade com vocês, referente aos nomes dos gigantes que são encontrados no livro do Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 4. Neste texto bíblico é mencionado que havia gigantes, porém, o texto bíblico não diz nada a respeito dos nomes dos mesmos. Porém, quando nós vamos analisar no Targum, nós encontramos evidências, possivelmente referente aos nomes destes gigantes que já estaremos averiguando neste momento. Conforme vocês podem observar na descrição desta imagem, nós temos aí o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, conforme a leitura que está contida no Targum, Pseudo Jonathan. Aí já está traduzido para o português, e nós temos aí a referência dos nomes que são aplicados, que fazem referência aos gigantes do livro do Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 4, que é Shamhazai e Uziel. Então, de acordo com o Targum Pseudo Jonathan, esses nomes aí são aplicados e fazem alusão aos gigantes do capítulo 6 do livro de Gênesis. Conforme vocês podem observar agora na descrição desta outra imagem, que também é extraída aí do Targum Pseudo Jonathan, só que nesta imagem você tem aí o texto hebraico de Gênesis capítulo 6, versículo 4. E daí abaixo aí você tem a tradução para o português. Essas palavras aí no hebraico que estão sublinhadas são os nomes correspondentes aí que estão também sublinhados na tradução no português, que fazem menção e referência aos gigantes de Gênesis capítulo 6 e o versículo 4. Então esta é uma curiosidade interessante que nós temos aí para compartilhar com vocês. Quem sabe vocês podem até estar pensando que isso não tem importância alguma, mas não deixe de ser curioso para o nosso conhecimento. Até porque deste mesmo Targum foi extraído também o nome de dois mágicos que são citados lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 8, que são Janes e Jambres, conforme vocês vão ver aí também nesta outra imagem que eu vou aproveitar esta ocasião para compartilhar com vocês. Olha aí, conforme vocês podem observar, nós temos aí o texto de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 8. E nós temos aí também os nomes ao qual acabei de mencionar, Janes e Jambres, que são citados pelo apóstolo Paulo, na carta a Timóteo. Só que o interessante é que esses dois nomes, quando nós vamos no Antigo Testamento, nós não encontramos eles. Esta citação mencionada e dita aí, neste texto bíblico, foram extraídas pelo apóstolo Paulo do Targum. Então, isso é uma curiosidade muito interessante e relevante, que nós devemos de parar e observar se, assim como esses dois nomes, eles tiveram importância dentro da perspectiva e da visão de Paulo, será que o nome dos gigantes mencionados de Gênesis capítulo 6 e versículo 4 não teriam também a mesma proporção de confiabilidade? Então fica isso para nós meditarmos. Por fim, conforme vocês podem observar aí, nós temos esta última imagem deste vídeo, que é também extraída do Targum Pseudo Jonathan. Aí nós temos o texto do livro de Êxodo, o capítulo 7
e o versículo 11. E vocês podem observar aí que neste texto aí está contido o nome Janes e Jambres, de acordo com a leitura proposta aí dentro do Targum. E esses dois nomes aí, como eu mencionei de antemão, são citados pelo apóstolo Paulo. Tudo o que nos leva a entender que para o apóstolo havia uma certa confiabilidade naquilo que estava registrado no Targum. Se isso for de fato um ponto de apoio que possamos tomar como uma confiabilidade, uma leitura que tem uma certa veracidade, podemos então acabar acatando, se seguirmos essa mesma linha, o nome desses dois gigantes aí, no caso, que são mencionados no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, também como nomes de fato verdadeiros. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era essa curiosidade. Eu espero que gostem. Deus abençoe ricamente as nossas vidas e até um próximo vídeo.